Nós vamos falar de uma situação dramática de uma família aqui. Uma mãe que vai perder um filho, uma das dores mais difíceis que a gente tem nessa vida. Não vivi essa dor, mas convivi com muitas pessoas que viveram essa dor. Eu acredito que é uma das dores mais difíceis é a gente despedir de um filho. Quando a ordem natural das coisas inverte. E aqui a gente tem esse caso. Nós vamos fazer a leitura então, Lucas capítulo 7, verso de número 11, eu vou fazer a leitura aqui, peço que a igreja apenas acompanhe. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, meus irmãos, nós vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus, pedir para os irmãos apagarem a luz, a gente vai colocar a nossa vida na presença de Deus, pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração essa noite. Ó Pai amado, Tu conheces, ó Deus, o coração do Teu povo, das famílias aqui, Senhor, tantas lutas que temos enfrentado, muitos lutos, ó Deus. Essa semana só foram 3 de pessoas muito próximas, familiares, vizinhos, amigos, conhecidos, e muitas vezes isso impacta a gente, esmaga a gente emocionalmente. Precisamos de forças, ó Pai, para continuar a nossa caminhada, e precisamos também, ó Deus, de uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolo, Senhor, para este mundo, ó Deus, vazio, e que muitas vezes, ó Pai, nesta hora difícil, mesmo nós que conhecemos a Tua palavra, já encontramos grande dificuldade, ó Deus, de enfrentar tal problema. Quanto mais, ó Deus, aquelas pessoas que não têm nenhuma outra esperança, ó Pai. Não conhecem a Tua palavra, não conhecem o Evangelho, não conhecem as promessas do Senhor Jesus, que Ele é o nosso Senhor, Ele é a ressurreição e a vida. Ajuda-nos, ó Deus, à luz da Tua palavra essa noite, encontrar alento, consolo, graça, e também, ó Deus, sermos fortalecidos para termos como fortalecer aqueles que estão próximos da gente. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sabem que o luto, ele tem aquelas 5 fases famosas, né? Acho que é bom a gente lembrar rapidinho aqui. Vamos lembrar aqui, ó, primeira fase. Quem lembra a primeira fase do luto? Negação. Gente, o luto é uma coisa tão surreal para a gente. Imagina uma pessoa que você cresceu vendo aquela pessoa, um ente querido, uma pessoa mais velha, um irmão, um parente, um familiar, um cônjuge, um filho. De repente aquela pessoa não existe mais.
é algo tão difícil de lidar, gente, e que a primeira reação nossa é uma negação. É como um mecanismo de defesa que a gente tem de negar a realidade e continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Aquele primeiro impacto. Demora, como a gente diz, o pessoal mais antigo sabe, para cair a ficha. Alguém aqui usou o orelhão? Tinha a ficha que você colocava, demorava para ela cair, sabe? E a primeira reação, a primeira fase, é essa negação. A pessoa às vezes não quer falar sobre o assunto. Ela demora um pouco para aceitar aquilo. Porque é difícil, aquela pessoa, para a nossa realidade aqui material, nós não vamos mais tocar nela, nós não vamos mais falar com ela, nós não vamos mais abraçar ela, nós não vamos mais ouvir a sua voz. Meus irmãos, é um choque. Né? É realmente um choque. E a primeira reação, como um mecanismo de defesa que a gente tem, é negar aquela realidade. Só que não dá para levar isso muito tempo. A rotina vai sentindo falta daquela pessoa querida. Né? E aí a gente começa a cair na realidade. E aí vem uma segunda fase do luto. Alguém lembra, me ajuda aí, qual que é a segunda fase? Quem lembra qual é a segunda fase? A raiva. A pessoa começa a ficar com raiva. Ela começa a lutar contra aquilo, transformar aquele sentimento em raiva. Esse sentimento, muitas vezes, essa raiva começa a achar um culpado. O culpado começa a lembrar da forma que aconteceu, o dia que aconteceu, se tivesse feito aquilo outro, e com raiva de alguém, achar um culpado. É um sentimento que começa a tomar o coração da pessoa. A terceira fase é a fase da barganha, também conhecida como negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido, buscando estratégias para tornar isso possível, e ela tenta fazer uma barganha para continuar vivendo sem aquela pessoa amada, e ela descobre e vê que não vai acontecer. Nunca mais vai ser da mesma forma. Meus irmãos, aquela pessoa, aquele cheiro, aquela voz, nunca mais vai existir aqui nesta dimensão que nós estamos. E aí vem a quarta fase, que é a depressão. É quando não existe mais fantasias, com realidades paralelas, voltando ao presente com uma profunda sensação de vazio, e a pessoa entra em depressão. E muitas vezes, meus irmãos, essa é uma das fases mais difíceis, é o final quase do luto, ainda tem uma última fase, ela precisa sair disso. É natural a gente passar por essas fases, mas ela tem um tempo. Há um momento que a gente tem que sair dessa depressão. E se passar muito tempo, a gente diz que é um luto, como é que a gente fala? Vou pedir ajuda aqui para nossa, é patológico, não é isso que a gente fala? Se torna uma doença. E precisa ser tratado muitas vezes. Precisa buscar uma ajuda profissional. Às vezes um aconselhamento, às vezes um psicólogo, em alguns casos até um psiquiatra, às vezes necessário uma medicação para levantar a pessoa, para que aquilo não se torne algo patológico. Se passar um longo período e a pessoa não conseguir sair daquilo. E por fim, a última fase a gente chama de aceitação. É quando você faz as pazes com você mesmo, com Deus, com a realidade que você tem que enfrentar agora, e você começa a aceitar aquilo. Se você já perdeu alguém na sua vida querida, alguém próximo de você, provavelmente, consciente ou inconscientemente, você viveu todas essas fases. A fase da negação da realidade, da raiva, da negociação, da barganha, da depressão e, finalmente, a aceitação. E a gente precisa falar sobre esse assunto. Nós tivemos algumas semanas atrás, a nossa irmã Larissa trouxe aqui uma palestra como uma médica que vive essa experiência dentro de uma UTI, constantemente lidando com isso, sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo, trazendo a palavra de Deus para a experiência médica de perder pessoas. E
Nós tivemos oportunidade de discutir aqui com a igreja, no encontro de mulheres, e aquela passagem do apóstolo Paulo, finalzinho da carta a Timóteo, quando ele escreve para Timóteo e diz assim: vem depressa estar comigo. Aí ele vai descrevendo todas as pessoas que o abandonaram, que Demas, amado, o presente século, me abandonou, e foi falando, somente Lucas, que era um médico, estava com ele. Ele começa a mostrar ali, naquele processo, nos últimos momentos de vida dele, a necessidade que ele tinha de ter pessoas que o amassem, que cuidasse dele, que o apoiasse naquele momento difícil. E é algo que a gente não gosta de conversar, a gente não gosta de pensar, a gente não gosta de falar. E o brasileiro parece ter um problema, parece que ele já vive uma negação antecipada. Como se isso nunca fosse acontecer com a gente, ou próximo da gente. Mas isso vai acontecer e acontece, gente. E nós brasileiros ainda temos muito preconceito de lidar com esse negócio, né? Como a gente diz, né? Que a gente conversou aquele dia aqui no encontro. O brasileiro não costuma preparar, por exemplo, um testamento. Coisa mais comum que tem é uma brigaiada da família, quando morre o pai, o vô, o tio, o ente querido que deixou alguma coisa. Por isso que eu falo assim, gente, não vou deixar nada, para não dividir a família. Eu brinco com meus filhos, não vou deixar nada, para não dar problema. A gente não prepara, a gente nem conversa sobre isso. A gente não fala nem o que a gente quer que faça depois. O brasileiro tem um problema com esse negócio. Mas a gente precisa encarar, enfrentar esse tema, esse assunto, e tratá-lo à luz da palavra de Deus. E esse texto que eu escolhi aqui, gente, ele é comovente, gente. É um texto comovente. A situação é delicada, é dramática. Você tem um encontro aqui de duas multidões. Pensa comigo. Olha o que está acontecendo. A palavra de Deus nos diz que Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim. Uma pequena cidade. Jesus ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho, trazendo a mensagem da palavra de Deus, fazendo sinais para provar que ele era o Messias, o enviado. E a Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, vila em vila. E a Bíblia diz agora que ele está entrando numa pequena cidade chamada Naim. E junto com ele, os seus discípulos e numerosa multidão. Então, vamos reconstruir a cena. Imagina Jesus na frente, vindo em direção para entrar na cidade, atrás de Jesus os seus discípulos mais íntimos, e atrás dos discípulos uma grande multidão. E olha essa cena, quando, no verso 12, ele se aproximava da porta da cidade, saía dessa cidade, uma outra multidão, saía dessa cidade, um filho morto, na frente, uma viúva e grande multidão ia com ela. Então, vocês estão percebendo o contraste que se criou? Parece uma cena de filme, né? Dá para fazer uma cena de filme. Jesus, discípulos, uma grande multidão, entrando na cidade, e saindo pela mesma porta, no mesmo momento, eles tiveram um encontro ali, na frente, a esquife, um jovem, atrás a mãe, uma grande multidão da cidade. Então você tem ali o encontro dessas duas multidões. Uma representando a tristeza, a falta de esperança, a própria morte, o choro, o luto, o desespero. E a outra multidão representava o quê? A vida. A vida e a ressurreição. Era o próprio Senhor da vida, entrando numa cidade em que uma grande multidão, provavelmente a cidade toda ficou comovida. Por quê? Você tem que ver os detalhes aqui. A Bíblia nos dá detalhes dessa mulher. A Bíblia diz assim que era o enterro de um filho. Pronto, já complicou. Enterrar filho é muito difícil. Mas o texto é mais complicado. Ele fala que é filho, o quê? Único. Aquela mãe só tinha um filho. Você entendeu o negócio? Então, olha os detalhes que a Bíblia está dando, agravantes aqui. Era o enterro de um filho.
nada pior do que isso. Mas para piorar, era filho único. E para piorar mais ainda, ela era viúva. Meus irmãos, provavelmente, a Bíblia não nos fala mais de familiares aqui. E grande multidão. A Bíblia não fala se tinha mais gente. Era o único consolo que aquela viúva tinha em vida. Era o único amparo que ela tinha. Era saber que tinha um filho, que agora já tinha perdido o marido, era viúva, e ela tinha um único filho, e era o único consolo que ela tinha nessa vida. Era um filho, que iria acompanhá-la na velhice, que certamente, um dia, ele iria enterrá-la. Mas a ordem inverteu. E essa situação dramática, de um filho único, de uma viúva, saindo da cidade para sepultar o seu único filho. E a palavra de Deus nos diz que, verso 13, o Senhor Jesus, vendo-a, se compadeceu dela. Então a gente já começa a observar uma coisa interessante aqui. Primeiro, a palavra de Deus, não só aqui nos evangelhos, mas todo o Antigo Testamento, o Senhor tem um cuidado especial com as pessoas que perderam seus entes queridos. A Bíblia fala da atenção que Deus tem com órfãos e viúvas. Isso está em toda a Bíblia, gente. Parece que Deus tem um olhar especial para as pessoas. E a Bíblia diz aqui que o próprio Senhor Jesus se compadeceu dela, pois sabia que ela era viúva, não tinha mais um companheiro, e não tinha outro filho, porque era filho único, e estava enterrando o seu único filho. E ele se compadece. A palavra compadecer é simpatos. Ele sentiu a dor dela, ele se identificou com a dor dela. Ele, como um sumo sacerdote, que ele é o nosso grande sumo sacerdote, como está na carta aos Hebreus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas fragilidades. Está lá em Hebreus 4. Nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado, provado, experimentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. É isso que o autor da carta aos Hebreus diz. Jesus viveu o luto na casa dele. Porque Jesus perdeu o pai terreno que ele tinha. E ele, como o filho mais velho, foi o arrimo de família e sustentou a sua família. Ele foi órfão de pai aqui na terra. E ele se identifica, assim, com isso. E toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, tem uma palavra especial para órfãos e viúva. E a Bíblia chega a dizer assim, ó, que aqueles que oprimem órfãos e viúva, Deus se ira. A palavra de Deus diz que ele ampara o órfão e a viúva. E a Bíblia chega a dizer que a verdadeira religião envolve o cuidado com órfãos e viúvas. Para vocês terem uma ideia, no início da igreja cristã, surgiu dentro da igreja uma crise com as viúvas. Porque eles não estavam conseguindo atender, e foi criado um ministério da diaconia, para que os apóstolos não deixassem o ministério da palavra, para cuidar das viúvas e necessitadas. E foi a primeira instituição no mundo a ter uma atenção especial para essa classe de órfãos e viúvas, porque não tinha nada. Gente, naquela época não tinha pensão, INSS, não tinha nenhum ONG aí para cuidar de órfãos e viúvas, não tinha nada. Uma mãe que, viúva, ela só tinha um amparo, é filho. Acabou, ponto final. Hoje, as mulheres, ao ficarem viúvas, sabendo fazer a coisa, elas podem ter uma pequena pensão, às vezes que seja de um salário mínimo. Elas conseguem. Pode ter sido uma dona de casa, ela consegue. A gente tem alguns recursos hoje na sociedade, naquela época não tinha. Era o único recurso que ela tinha. E a igreja, percebendo isso, a palavra de Deus nos fala, então, que foi necessário criar um ministério da diaconia, surgiu para atender essa classe de pessoas que passavam por essa dor. E o que eu quero dizer então com isso? Que quando Jesus vê aquela mulher, aquela cena, vendo-a, o Senhor se compadeceu, simpatos. Ele se identifica com essa dor, a dor do luto. É uma dor que o Senhor se simpatiza. Olha que coisa interessante.
não é algo distante da realidade. O Senhor Jesus viveu aqui na terra. E, por exemplo, quando Jesus chorou no enterro de Lázaro. Por causa de Lázaro? Não. Porque o próprio Senhor é a ressurreição e a vida, ele sabia que ia reencontrar Lázaro. Se você ler com calma, quando Jesus estava lá, a Bíblia diz que ele, vendo as pessoas que amavam Jesus, chorando, sofrendo a dor do luto, a Bíblia diz que Jesus chorou, vendo o sofrimento delas. E a Bíblia diz aqui que vendo-a, Jesus vê essa dor no coração. A dor da despedida, a dor do luto, a dor do vazio que a gente vive. Ele vê cada uma das fases do luto que a gente passa, a negação, a raiva, a negociação, a depressão. Ele vê o nosso coração. E mais do que isso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se compadece de nós nessa hora. Então a gente pode ter certeza que o Senhor Jesus está muito atento às pessoas, famílias que passam por essa dor. E Ele tem uma palavra de consolo. Naquela experiência, o Senhor Jesus, Ele operava os sinais com o propósito de anunciar que Ele era a ressurreição e a vida. Por isso que Ele ressuscitou Lázaro, e é por isso que Ele vai tocar nessa esquife e ressuscitar aquele filho. Para provar que Ele é a ressurreição e a vida, e a morte não é mais o inimigo que irá nos vencer. A Bíblia diz que é o nosso último inimigo, mas ele já foi vencido na cruz. Porque quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós cristãos, gente, nós temos que ter essa esperança. A morte não é o fim. A palavra de Deus nos diz que o pó volta ao pó como era, mas o Espírito a Deus que o deu. Quando eu vou fazer enterro, mesmo de pessoas que não são da igreja, que eu não batizei, que eu não sei da vida espiritual dela, é sempre um dilema isso. Já vi muito pastor, é uma situação delicada, porque as pessoas vêm, pegam na mão do pastor, ele está no céu, né? Aí você vê a vida do cara e fala, nossa, não sei se ele está no céu. Eu não tenho problema, sabe como que resolve isso? Citando essa passagem da palavra de Deus. Meu irmão, é o seguinte, a Bíblia diz que o pó volta ao pó como era. Nós estamos fazendo isso aqui agora, enterrando o corpo. E o Espírito volta a Deus que o deu. Isso é todo o Espírito, sabia? Todo o Espírito volta para Deus. Agora, o que Deus faz dali, para onde Ele manda, não tem nada com isso. Não tem nada com isso. É presbiteriano, é batista, é ateu. Meu irmão, é com Deus. Se o coração, não sei. Deus sonda o coração, Ele sabe. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu sepulto o corpo. Pastor, não encomenda a alma. A gente não reza pela alma. A gente não faz nada com a alma. Você sabia disso? Porque quando eu vou fazer um ofício fúnebre, a Bíblia chama, a nossa liturgia chama, sabe como? Ofício de consolação. Não é para o morto. Eu não fico lá falando com o morto, orando para o morto, abençoando o morto, não faço nada com o morto. O morto, eu estou cumprindo a palavra, o pó volta ao pó, vamos enterrar o pó. Não sei, porque a alma não está mais nem aqui. No momento que a pessoa partiu, já está na presença de Deus, isso que a Bíblia diz. O pó volta ao pó, como é o Espírito de Deus, que eu então resolvo na hora. Meu irmão, tenha certeza que o Espírito dele está na presença de Deus. Absoluta, mas depois, daí eu já não sei. Aí não é comigo. Eu só sei que nós vamos ter muita surpresa no céu. Muita gente que você tinha certeza que estaria lá, você vai, cadê fulano? E vai ter gente que você vai olhar e vai falar assim, nossa, você aqui? Ô louco! Como é que você conseguiu entrar aqui? Estou surpreso. Então tem muita surpresa lá no céu. Porque o homem julga o exterior. A gente é julgador. A gente olha para a pessoa e fala assim, esse vai para o céu. Esse aqui não merece. A gente é assim, né? Mas Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus vê o coração. E a gente não sabe o que está no coração de cada um aqui dentro. Meu irmão, ser membro de uma igreja, bater cartão na igreja, dar dízimo, isso não quer dizer nada. Deixa eu contar para você uma coisa. Isso não quer dizer nada. A Bíblia diz que muito naqueles dias, Senhor, em teu nome, nós pregamos, profetizamos, curamos, fizemos milagre. Vai ter gente que é pregador, gente. Você já pensou? Pregador. Meu Deus, já pensou, você chega lá no céu, cadê o pastor Edgar? O louco! Mandou um monte para o céu e ele não foi.
Deus me livre, eu quero estar lá. Hein? Mas, biblicamente, nós podemos pensar nisso. Muita gente que a gente acha que vai, mas não vai não. Porque a gente não sabe, a gente vê o exterior. Exterior, é tudo bonito. Aqui domingo é todo mundo bonitinho, cheiroso. Você pôs a pior roupa, né? Você não tomou banho, você não se arrumou. Não, você se arrumou, você pôs banho, você se preparou. Você vinha no carro lá brigando com a mulher até na esquina, virou o cabo. Silêncio. Você desce, nossa, é um negócio, né? Nós somos pecadores, gente. Não é realmente a nossa vida perfeita que vai abrir uma porta lá no céu. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Só os perfeitos entram no céu. Foi assim que ele falou? Ele falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, confia. A palavra de Deus nos diz claramente isso. Que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Salvação é algo que a gente experimenta aqui, só que é individual, gente. Não é coletivo, não é porque eu sou da família ABCD, não é porque é algo, é uma experiência do coração. E aqui, meus queridos, aquele encontro foi tão marcante que o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, toda aquela cidade provavelmente se compadeceu daquela viúva, se comoveu com aquela cena, e uma grande multidão ia com ela, e ali Jesus tem aquele encontro, e ele se compadece, e diz para ela, não chores, é uma palavra de consolo, que eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. E ali, meus queridos, para provar que ele era a ressurreição e a vida, ele vai fazer com o filho da viúva de Naim o que ele fez com Lázaro. Não quer dizer que ele vai fazer hoje isso. Ele fez isso para que todos pudessem crer que ele é a ressurreição e a vida. Nós já temos essa certeza, a gente não precisa ver para crer. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não preciso ver a ressurreição dos mortos. Diz que tem gente aí fazendo oração para morto ressuscitar no cemitério. Eu não vou fazer isso. Deus tem poder? Tem, eu creio no poder de Deus, mas eu não vou fazer essa palhaçada. Chegar lá no meio do velório, eu oro, em nome de Jesus, levanta. Se não levantar, aí fica feio, hein? Nunca mais vamos chamar para nada. Mas eu creio no poder de Deus para ressuscitar um morto. Mas ele diz na sua palavra que vai ter uma ressurreição. E um dia, meu querido, todos que morreram vão ressuscitar. A morte não é o fim. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E eu creio nisso. Ali, para ele provar, ficar registrado, e eu crer, e você crê, a Bíblia diz que ele tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse, Jesus vai dizer, pelo poder da palavra dele, jovem, eu te mando, levanta-te. Gente, eles estavam velando aquele corpo. Você tem ideia disso? O impacto que teve naquela cidade, naquela região. A Bíblia diz que todos ficaram possuídos de temor. Eles passaram a temer a Deus. Eles viram algo extraordinário. Era o sinal de que o Messias estava aqui andando entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Estava se cumprindo uma profecia antiguíssima. A humanidade aguardou durante séculos e milênios isso. Não foi um acontecimento qualquer. Jesus não precisa ficar ressuscitando mortos hoje para a gente acreditar. Mas a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é isso aqui, porque a Bíblia fala que eles ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E o Senhor visitou o seu povo. E era o Messias encarnado, Deus vivo, que tem poder para trazer vida. E de modo especial, Jesus olhou para aquela mulher, se compadeceu e restituiu o seu filho àquela mãe. Meus queridos, Jesus não precisa ressuscitar um morto para nos consolar hoje. Ele encontra outros meios para nos consolar. A ideia de restituir algo que foi tirado é uma carência que aquela mulher iria ter. E isso ele faz hoje. Ele restaura a nossa alma. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele restaura a nossa alma. Não importa quão grande seja o buraco dentro do teu coração, o Senhor Jesus tem poder
para restituir, restaurar o nosso coração e enchê-lo de esperança, crendo que um dia todos ressuscitarão. Para que a gente possa dizer como o rei Davi. O rei Davi também viveu uma experiência difícil, hein, gente? Vocês se lembram? Quando o filho dele com Betseba adoeceu, ele estava enfermo. O rei Davi sabia do que ele tinha feito de errado, sabia toda a vida dele, tudo o que tinha acontecido. A palavra de Deus nos diz que ele se trancou no quarto, não saía dos seus aposentos, não saía para comer, não queria saber. Estava lá chorando, orando, lutando em oração com Deus, clamando a Deus. E o filho enfermo, e ele lutando em oração para que Deus curasse, salvasse, libertasse, resolvesse o problema. A palavra de Deus nos diz que quando o filho morre, os servos ficaram com medo de avisar o rei. Porque pensavam assim, olha, se o filho vivo, ele está desse jeito, imagina quando souber que morreu. O homem vai ter um treco. E eles não tinham coragem de contar para o rei que o filho do rei já tinha morrido, e o rei estava trancado lá nos seus aposentos, clamando, orando, chorando, pela vida do seu próprio filho. E a palavra de Deus nos diz então que o rei Davi percebeu um zum lá no palácio, ele sai dos aposentos, chama os servos, e ele pergunta, porque o servo não tinha coragem de contar para ele, fala assim, o meu filho está morto? Aí os servos, com muito sem jeito, disseram sim, seu filho está morto. Aí ele, tá bom. Ele entra nos aposentos, toma banho, troca de roupa, vamos pensar assim, né? Fez a barba, fez um asseio, voltou a usar as roupas reais, se assenta na mesa e pede para servir. E ninguém entendeu. E foram questionar o rei Davi. Falaram, escuta, quando seu filho estava morto, você estava lá chorando, estava vivo, doente, né? Agora que ele está morto, não estão me entendendo. E a resposta dele? Você sabe por que ele fez isso? Ele vai dizer, olha, enquanto meu filho estava vivo, com doença, sem doença, seja o que for, eu clamei, eu orei, eu chorei, eu lutei. Mas agora que ele é morto, não há mais nada que eu possa fazer. Ele não voltará mais para mim. Mas eu, um dia, irei até ele. Ele acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava que um dia ele reencontraria aquele filho. E isso consolou ele. E ele não se revoltou contra Deus. Ele aceitou aquilo. E entregou para Deus. Ele disse como Jó, Deus o deu, Deus o tomou. Bendito o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar para aquelas pessoas que estão vivendo essa dor. Nós temos, meus queridos, a única palavra de esperança para essas horas. A única coisa que nos consola, gente, é saber que a morte não é o fim. Por isso que aqueles que acham que tirar a própria vida vai resolver todos os problemas, não vai resolver, porque a morte não é o fim. Você só passa dessa fase para outra. E vai da pior forma possível. Então, não é a solução. A morte não é o fim de tudo. Ela não estanca a dor, gente. Existe dor pior do lado de lá. Quem está com Cristo aqui, gente, estará com Cristo lá. E quem está sem Cristo aqui, partirá sem Cristo lá, e é pior. Então a morte não resolve os problemas. Ela empurra para uma outra dimensão. A solução realmente é ter Cristo no coração, é ter o consolo, é ter a vida, é ouvir a palavra, a promessa que o Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos que crer nisso, gente, nós temos que nos consolar com isso. Nós temos que crer que a vida continua, é apenas uma outra dimensão, como o rei Davi disse, ele não volta para mim, mas eu um dia irei até ele. Nós vamos um dia reencontrar todas aquelas pessoas que partiram. Nós temos que ter fé nisso, nós temos que ter consolo nisso, nós temos que ter uma palavra firme nesse negócio. A fé cristã não é só um encontro social, uma reunião semanal. A fé cristã é a vida em Cristo. São as promessas eternas que nos mantêm em pé, vivos, para enfrentar qualquer problema.
Em nome de Jesus, porque nós somos fracos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, meus irmãos, enquanto os irmãos do louvor vêm à frente para a gente encerrar com uma última música. Ó Pai amado, nós estamos vendo na Tua palavra, Senhor, uma experiência extraordinária, Senhor. Um encontro que ficou registrado por séculos e milênios e chegou até nós, ó Deus. A história dessa mulher, uma viúva, que estava indo enterrar o seu próprio filho, Senhor. A representação do total desamparo, desespero, da insegurança, do vazio, da incerteza, do luto, da dor, representado na vida daquela mãe de um único filho, Senhor, viúva, e que, ó Pai querido, foi alvo da misericórdia de Deus. Jesus olhou para ela, se compadeceu dela e consolou ela, Senhor. O Senhor pode nos consolar de muitas formas, ó Pai. O Senhor sonda o nosso coração, conhece a nossa dor, a tristeza, a dificuldade, ó Deus, de despedirmos das pessoas que amamos, dos nossos entes queridos, nossos pais, avós, familiares, até mesmo dessa dor tão difícil, Senhor, daqueles que despediram dos próprios filhos. Tem misericórdia, ó Pai. Que o Teu Espírito traga consolo sobre as pessoas. Que a esperança da ressurreição, da nossa fé, não seja uma teoria, Senhor, mas nessa hora ela se materialize em nosso coração, Senhor. Que a gente sinta a Tua presença. Confie nas Tuas promessas, Senhor. E possamos descansar nas palavras de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ajuda-nos, ó Pai, a viver mais esse evangelho com intensidade, Senhor. Não ser apenas um ritual vazio de domingo após domingo, Senhor. Mas durante a semana, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, Tu és real, Senhor. Tu és vivo e vive em nós. E assim possamos ter forças, palavras, abraços, Senhor. Estender da mão para aquelas pessoas que sofrem sem esperança, Senhor. Nós sofremos, ó Pai, mas sofremos com esperança. Mas muitos aí fora, ó Pai, sofrem sem nenhuma esperança, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Usa a Tua igreja, o Teu povo, para que possamos alcançar esses corações vazios, tristes, quebrados, possamos alcançá-los com uma palavra de esperança. Às vezes é um aperto de mão, uma mão estendida, um abraço, uma palavra amiga. Ajuda-nos e usa-nos para a Tua glória, Senhor. Que eu te peço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.